Olá! Vamos começar aqui uma série sobre coach parental, onde vamos dar aqui instruções, passo a passo, de experiências vividas de vocês, de nós profissionais também. Eu quero contar aqui uma história que aconteceu comigo a respeito de uma criança atípica e os pais dele. Para quem não sabe, muito prazer, eu sou a Ana, sou terapeuta ocupacional e já trabalhei também com professor auxiliar dentro de sala. Já trabalhei auxiliando crianças atípicas dentro de sala, né? Que é o professor de apoio, monitor, cuidador, temos vários nomes aí. E eu quero contar essa história porque é uma história que marcou muito e deu muito aprendizado, não só para mim e agora também para vocês. Essa criança, ele tinha uns 4 aninhos, era o primeiro ingresso dele na escola. E chegando lá na escola, teve acompanhamento com outra monitora que não conseguiu ficar com ele e logo entrou eu. A diretora já tinha me avisado sobre como que ele era e como que eram os pais. Os pais, foi a primeira vez que eles colocaram o filho na escola e ele era filho único. Então, eles não tinham percebido algumas diferenças comportamentais na criança. Então, foi na escola que eles descobriram que a criança era uma criança atípica. Sendo assim, foi uma surpresa para eles estavam em processo de aceitação. E essa criança, ela era uma criança muito resistente. Ela não queria ficar em sala de aula, às vezes ela gritava muito, empurrava, jogava cadeira e gritava muito, constantemente, às vezes durava horas os gritos. E a professora, da classe tinha muita dificuldade em manter ali, a dinâmica da classe e tudo mais, por causa dessa resistência dele. E quando ia, para o recreio, ele não queria voltar para a sala, e se ele voltasse seria do mesmo jeito, as mesmas birras, mesmas crises. Só que ele é, uma criança muito inteligente. Ele era super resistente a N fatores, como por exemplo também na alimentação, só que só comia bolacha que o pai mandava e todinho. A alimentação da escola não, nem fruta, nem nada ali mais saudável. E ele tinha sobrepeso por causa disso. E ali, tava tipo assim, observando, nossa, eu tentei ali várias estimulações com ele e tal, e a gente vê o resultado mais pra frente, sabemos disso. Mas ele tava muito resistente, eu sem saber por da onde que estava tendo essa raiz tão resistente, certo? E teve um acontecimento. Tinha um outro coleguinha autista na mesma sala com outra monitora. Ele precisava de uma outra monitora também, porque ele era mais do suporte 3, mais agressivo. Então precisava de um apoio total. Então esse coleguinha levou o dinossauro para a escola, um brinquedinho. E o meu aluno, a minha criança, ficou apaixonado por esse dinossauro, quis esse dinossauro de qualquer forma e tal. E o outro aluno, o João, ele permitiu que o meu brincasse com o brinquedo. E enquanto o meu estava com o brinquedo, ele super ficou tranquilo, ficou mais calmo. E se eu tentasse pegar o brinquedo para devolver para o verdadeiro dono, ele já começava com a birra dele, com a crise dele. E assim, a gente foi esperando, deixou ele lá com o dinossauro. A mãe do outro coleguinha, que é a dona do brinquedo, não tinha chegado ainda, então tudo ok. Aí chega o pai da minha criança. E falei pra ele, olha, o brinquedo é do coleguinha, a gente não pode permitir que o coleguinha leve o brinquedo do coleguinha, porque ele tem que entender o que pertence a ele, o que pertence ao outro. Se a gente deixar isso acontecer hoje, vai ter que acontecer outras vezes e ele não vai aprender, não vai estimular, e também não seria tão legal mandar o brinquedo de uma criança para outra criança para casa, Só que eu expliquei também a questão do não deixar. Até se não fosse daquela criança, se fosse meu, não poderia deixar, porque a criança ela tem que entender o porquê de tudo. Ela tem que entender o que pertence ao outro, o que não pertence a ele, o que é dele, o que é do outro, noção de espaço, noções de objetos. Então, se a gente deixar levar, ele não ia criar essa noção de pertencimento, que ela deve ser estimulada e aprendida. E nisso, o pai, ele ficou mega chateado, porque o menino não podia levar o brinquedo para casa.
E ele ficou mega chateado e reclamou e falou, ai, tadinho do meu bebê, e pegou o menininho dele no colo e ficou com dó e ficou em pedaços, notei nele. Só que era a decisão certa a tomar. Tudo bem, esperei a criança. No dia seguinte, a criança não apareceu. Esperei ela no outro dia, com outros materiais lúdicos da escola, meus também, preparando tudo de bom para poder estimular ele. Ele não apareceu. Esperei uma semana, não apareceu. Na outra semana também não. E o pai tinha decidido tirar a criança da escola. Então, com essa atitude dele, eu consegui perceber ali o porquê que a criança era tão resistente a outras possibilidades, ao não pode, ao pertencimento. Porque o pai e a mãe, eles criaram uma dó do filho por ele ser atípico e faziam tudo que a criança queria. Faziam tudo para evitar a birra, faziam tudo para evitar, né, as crises. Só que isso não ajuda. Essa retirada do pai, essa retirada da criança que o pai decidiu fazer, é uma coisa que impediu aquela criança de amadurecer, de crescer, de se desenvolver, e também entra na questão de reforçar comportamentos inadequados. Toda vez que você, por dó, por pena, deixa a criança fazer o que ela quer, cede, para que a criança fique calma, né, para que não haja mais transtornos, você não está ajudando. Por quê? Porque você está falando para o cérebro dessa criança que toda vez que ela fizer isso, ela vai conseguir o que ela quer. Então daí eu tirei a conclusão de por que aquela criança era tão resistente dentro da sala de aula. Para ficar sentada, ou para dividir um brinquedo, para poder ficar no recreio, voltar do recreio. Tem coisas que são do autismo, certo? E tem coisas que são da personalidade do seu filho, do seu aluno. São características, é caráter. Então, caráter e personalidade na primeira infância é construído. Então, nem tudo que o seu filho faz é autismo, é por causa do autismo. Muitas das vezes são comportamentos, personalidades, características que até nós adultos, como cuidadores deles, estamos estimulando, achando que é para o melhor e não é. Então, eu quero deixar aqui essa reflexão para vocês poderem analisar um pouco mais. Não. O que é do autismo? O que é o meu filho aqui? Esse comportamento aqui do meu filho, do meu aluno, está sendo coerente? É só por causa do autismo? Ou ele está criando uma personalidade ali em não ser tão resistente? Em ficar mais rígido para coisas que não são e não acontecem como ele quer? Então deixo aqui essa reflexão para vocês e vai anotando, conheça o seu filho, conheça o seu aluno, faça um repertório comportamental, faça uma análise do comportamento. Para quem não sabe, a análise do comportamento, né, que é a ABA, é uma capacitação para pais e professores para ensinar cada vez mais, né, ali estimular a criança, ensinar ela e você conseguir ali desenvolver e estimular o seu filho, o seu aluno da maneira correta. Para quem não está dentro do curso ainda, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque eu creio que vai te ajudar, vai te dar um norte muito grande. Aguardo você para a próxima aula.